Olá, meu nome é Murilo Galli, sou aluno do curso de MBA em Gestão Empresarial da Fundação Getúlio Vargas, Unidade Bauru, São Paulo, turma GE20. Este vídeo é o trabalho da disciplina de Finanças Corporativas, ministrada pelo professor mestre Cristóvão Pereira de Souza. O objetivo desse trabalho é fazer um resumo sobre o livro Os Axiomas de Zurique. Este livro, obra escrita por Max Günther, retrata quais são os comportamentos recomendados pelos investidores suíços para todos aqueles que desejarem obterem êxito no mundo especulativo. Esses comportamentos são chamados através do livro de axiomas. No livro são divididos em 12 axiomas maiores e 16 axiomas menores, que dão ênfase a esses axiomas maiores. Juntos, esses axiomas descrevem de forma precisa quais são os perigos e as oportunidades encontradas no mundo financeiro e qual a melhor forma para lidarmos com cada uma dessas situações. O primeiro axioma, o axioma do risco. Este axioma nos ensina que um pouco de risco não faz mal a ninguém. Muito pelo contrário. Tomando-se as devidas precauções, quanto mais riscos, maiores os seus ganhos no mundo especulativo. Por essa razão, o primeiro axioma enfatiza que devemos nos acostumar a viver com preocupações, ou sempre em estado de alerta, pois somente assim estaremos ganhando muito dinheiro e minimizando consideravelmente as chances de perda. Nesse segundo axioma, a maior lição que aprendemos é, de certa forma, sermos objetivos. Como tudo na vida, precisamos saber o que queremos para iniciarmos algo. Com finanças não é diferente. Precisamos ter a ideia de quanto queremos ganhar com cada investimento, após uma análise prévia. Ou seja, esse axioma nos ensina a não testar a nossa sorte, nos ensina a realizar o lucro esperado e sair o quanto antes, não confiando que saberemos a hora exata que os ganhos deixarão de existir, muito menos que eles são eternos. Em resumo, realize o seu lucro e caia fora. Aprenda a conviver com o arrependimento de ter deixado o barco cedo demais, caso os ganhos ainda continuem existindo. Lembre-se das vezes que você deixou de perder agindo dessa forma. Isto é arriscar com prudência e objetividade. O terceiro axioma retrata outro comportamento peculiar do ser humano, a esperança. Seguindo a linha do axioma anterior, este capítulo recomenda o seguinte: haja rápido, não alimente esperanças de ganhos maiores do que o previsto e, em caso de perdas, não fique esperando reviravoltas inesperadas para recuperar o que foi perdido. Assuma o erro, aprenda a conviver com pequenas perdas, abandone o investimento quanto antes e passe para outra aposta. Com certeza é muito mais fácil e prazeroso conviver com várias pequenas perdas durante a vida do que passar por uma grande perda em algum momento. O quarto axioma, das previsões. O quarto axioma nos alerta para algo que já convivemos há algum tempo na sociedade e não é uma exclusividade do mundo financeiro, as previsões. Este axioma reafirma a máxima que todos nós já sabemos, mas que em certas situações muitos tendem a ignorar. Ninguém consegue prever o futuro, principalmente o comportamento humano, que é o que norteia o mercado financeiro. Desta forma, não baseie suas apostas de forma alguma nas previsões sobre nada. Somente haja com reações rápidas sobre fatos que você realmente sabe que ocorreram ou cujas informações são tão sólidas que uma determinada ação que está por vir é inevitável. Lembre-se, se alguém pudesse prever o futuro, este alguém seria inimaginavelmente rico e dificilmente compartilharia esse dom com você. O quinto axioma, dos padrões. Este capítulo resume-se no seguinte: não existem fórmulas para ganhar dinheiro em especulação. O que existe são fatos e muita sorte. Não tente visualizar uma certa ordem para ganhar dinheiro, onde ela não existe, visualizando correlações, casualidades, analisando imagens gráficas, coincidências, etc. Apenas estude o investimento, fique alerta para os acontecimentos, conte com a sorte e sua própria astúcia tanto para ganhar muito dinheiro quanto para perder o mínimo possível. O sexto axioma, da mobilidade. No sexto axioma, temos ênfase à maior característica do bom especulador. Você tem que estar solto, pronto para fugir de algum problema ou agarrar alguma oportunidade.
Apegar-se a um investimento, criar raízes, incentivados por sentimentos como lealdade, pena ou mesmo esperança, apenas dificultam sua vida como especulador. Pior do que deixar de aproveitar grandes oportunidades, este comportamento pode lhe proporcionar grandes perdas, caso não consiga se desprender de um investimento que já esgotou todas as suas possibilidades de ganho. Por isso, fique livre, fique solto e pronto para aproveitar as oportunidades. O 7º axioma, da intuição. Neste capítulo, aprendemos a dosar nossos palpites. Não podemos descartá-los imediatamente, pois, como bem explica o livro, existe sempre uma razão para termos esses pensamentos intuitivos. Na maioria das vezes, são razões inconscientes que o nosso cérebro nos traz, baseados nas diversas informações que possuímos ao longo da vida sobre determinado assunto. Todavia, a intuição é algo abstrato demais para apostarmos todas as nossas fichas num palpite baseado apenas nela. Precisamos aprender a dosar isto e considerarmos a intuição como um alerta para pesquisarmos mais sobre determinado investimento quando tivermos uma certa percepção, pois na maioria das vezes valerá muito a pena. O 8º axioma trata da religião e do ocultismo. Este axioma é mais um alerta de que, no mundo financeiro, você está só e não deve passar a responsabilidade de sua situação financeira para ninguém, nem mesmo para algo sobrenatural. Ao designarmos para Deus a responsabilidade de seu sucesso financeiro, ficamos acomodados, esperando que já esteja tudo resolvido, e é aí que mora o perigo. Como vimos nos axiomas anteriores, sair do estado de alerta e prontidão é algo muito perigoso para as finanças, pois ficamos mais vulneráveis a não reagir rapidamente de acordo com determinado acontecimento. Em resumo, tenha sua crença e a sua fé, mas não jogue sobre ela a responsabilidade de lhe deixar rico. O 9º axioma, do otimismo e do pessimismo. Este capítulo enfatiza nas entrelinhas algo que é dito durante todo o livro através dos outros axiomas. Fique sempre alerta, sempre preocupado. Mas aqui o capítulo descreve como podemos perder esse estado de atenção ao darmos ouvidos indiscriminadamente às pessoas otimistas demais, que contam que tudo dará certo, mas não se preparam contando que algo possa dar errado. Esta sensação de otimismo, que nos deixa seguros e confortáveis, é muito perigosa. Por isto, o 9º axioma sugere que, ao invés de agirmos com otimismo demasiado, é preferível nos comportarmos com confiança, que é um comportamento positivo do mesmo jeito. Entretanto, parte do pressuposto do que faremos caso o esperado não aconteça. O 10º axioma, do consenso. O 10º axioma expressa claramente uma simples mensagem. Pense, haja por você mesmo, seguindo suas convicções. Sempre ouça o que a maioria está dizendo, aquilo que é moda e tal. Pense a respeito. Na maioria das vezes, a grande maioria está errada e você, muitas vezes por pressão externa, pode acompanhar os outros e acabar perdendo muito dinheiro. A regra básica para quem investe na bolsa de valores, por exemplo, compre na baixa e vende na alta, é uma regra que na prática é muito difícil de se aplicar, porque para comprar em papéis em baixa, você tem que remar contra a maré e comprar papéis que a maioria não quer naquele momento. Em resumo, ouça tudo o que está à sua volta, mas pense e haja sempre de forma independente. O 11º axioma, da teimosia. Este capítulo retrata o comportamento humano de achar que quando determinado investimento não lhe proporcionou o retorno esperado, o mesmo fica com uma dívida com você, fazendo que com isso você ignore os outros axiomas e persista em investir no mesmo negócio, a fim de reaver o seu prejuízo, ou mesmo em uma situação que você tem certa afinidade por determinado investimento e crê cegamente que seus lucros devem originar-se única e exclusivamente desse investimento. Neste 11º axioma, em síntese, vemos que as perdas são perdas e lucro é lucro, seja qual for o tipo de investimento. Por isso, se perdeu em um, tente ganhar em outro. Não fique dando murro em ponta de faca, achando que seu lucro deve vir do mesmo local de onde originou-se suas perdas. Não se prenda a nada, seja livre. O 12º e último axioma, do planejamento. Neste último axioma, somos alertados quanto ao perigo do planejamento a longo prazo, onde depositamos esperanças em algo que não sabemos como será.
ignorando todos os fatos e acontecimentos significantes que podem ocorrer, modificando a realidade financeira atual, até o momento que você planejou usufruir dos investimentos realizados hoje. Este axioma, de forma bem sucinta, nos pede para mais uma vez agirmos com liberdade e com reações rápidas aos acontecimentos que presenciamos e que podem influir em nossos investimentos.